Da mesma forma que a aula passada, essa aqui vai estar nesse exato momento sendo gravada. Comecei a gravar agora. Por quê? Porque eu vou disponibilizar essa aula para vocês para realizar aquela atividade, né, que nós vamos passar, que vai ser ela está denominada como avaliação parcial, mas é mais como uma atividade, né? Até porque o conteúdo está concentrado somente nesse assunto que a gente viu nos últimos dias, né? Que é aprender mais algumas coisinhas sobre o nosso mapinha aqui, certo? O nosso mapinha de que a gente estava criando pontos. Eu vou disponibilizar novamente o link, mas vocês não, a princípio, vocês não precisam entrar, porque os pontos que vocês criaram eu eliminei, porque estava muito poluído aqui, certo? Ou seja, tinha muita informação. E até porque eu quero que vocês façam de novo. Eu vou explicar para vocês o que é que eu quero, o que é que eu desejo que vocês façam, certo? O que é que eu quero que vocês venham fazer. Na lateral aqui do mapa, vocês vão encontrar os nomes, ó, ADM1, Avaliação Parcial Geografia, Design 1, Avaliação Parcial de Geografia, Info 1, Avaliação Parcial de Geografia. E Testando, que é o que nós vamos usar hoje. O que vocês assistirem hoje, o que vocês verificarem na aula passada, que eu disponibilizei no grupo, está gravado no YouTube, vocês podem rever novamente, podem ver, está tranquilo para fazer a avaliação. Que na verdade não é avaliação, é uma atividade. Mas é só para criar uma nota para vocês, tá bom? A nota parcial será construída com as duas atividades. Nós tivemos uma atividade, já foi uma atividade, e vamos ter a segunda atividade. Eu vou somar as duas notas e vai gerar uma nota. Somar e dividir por 2, vai gerar uma nota, que vai ser usada como a parcial de vocês, certo? Quem está entrando agora, eu aconselho que faça a primeira atividade. Quem não tem acesso, depois dessa aula me procura no privado que eu mando o link, ainda está disponível. Aí faz, tá bom? Aí faz essas duas atividades, que a primeira atividade é sobre categorias geográficas. E essa segunda atividade vai ser sobre coordenadas geográficas. Vou dizer novamente. Quem não assistiu a aula passada, quem entrou no decorrer dessa semana, quem não assistiu a aula passada, é só acessar o link que eu vou disponibilizar novamente da aula passada. Assiste no YouTube a aula que ele tem explicando mais detalhadamente como se usa esse mapa. Essa plataforma aqui. Então, o que é que vocês vão fazer? O que é que eu vou pedir para vocês? Ó? Tem explicando o que é que vocês têm que fazer. Vocês vão ter que entrar no mapa aqui, no link que eu tenho disponibilizado lá também na prova, e vocês vão selecionar a camada da sua turma. O que é camada? É isso daqui, ó. Certo? Por exemplo, alunos do ADM1 vão fazer a prova por aqui, ó. Certo? Já teve gente que adicionou ponto aqui, ó. Já tem gente que está fazendo isso aí. Então, esses pontos aqui eu vou excluir, que eu não preciso adicionar pontos agora, certo? Eu só quero que vocês utilizem esses pontos aqui, da DM1. Por exemplo, alunos do Design 1 vão usar esses pontos aqui. Alunos da Info 1 vão usar esses pontos aqui, certo? Se vocês observarem, os pontos são até diferentes, ó. A corzinha amarela com símbolo, do Design 1 é lilás, né, roxo, com outro símbolo, e da DM1 é vermelho, magenta, com a bandeirinha. Então, cada camada ela tem os seus símbolos diferentes. Uma das coisas que eu vou pedir para vocês fazerem é vocês criarem o seu ponto geolocalizado da sua residência, certo? Uma das coisas que eu vou pedir. E como se faz? Vocês podem ver na aula passada, mas basicamente utilizando o celular de vocês para descobrir a latitude e a longitude e depois jogando os dados aqui de latitude e longitude. Por exemplo, esse daqui que eventualmente apareceu aqui. Digamos que esse aqui seja meu endereço. Eu nem sei se é, mas apareceu aqui. Digamos que esse daqui, eu digitei, pum, aí vou lá. Aí vai aparecer aqui, ó. Aparecer um ponto. Aí aqui eu vou lá, quando eu fiz isso aqui que eu digitei lá, eu venho aqui, ó, clico aqui, ó, adicionar o mapa.
Isso aí tudo está explicado na aula passada. Vocês vão ver, assistir a aula e vão verificar isso daí, beleza? Outra coisa que eu vou fazer, que eu vou pedir para vocês fazerem. Nós temos aqui a camada de teste, aí a gente vai ver isso aqui, ó. Vocês não vão usar a camada de teste, vocês vão usar a camada referente à turma de vocês, certo? Mas vamos ver a camada de teste, o que é que eu vou pedir para vocês. Camada de teste tem alguns pontos, aí a gente vê o ponto 1, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 2. Vocês vão ver todos os pontos. Aí, chegou tudo perto agora. Tá, os pontos da camada de teste. Vocês, quando abrirem a camada de vocês, vocês vão encontrar uma coisa parecida com essa aqui, certo? Vários pontos espalhados em alguns continentes e algumas áreas. Né? Aí, coisas que eu vou pedir. Por exemplo, eu vou pedir para você marcar que vai ter a prática, né, que é no mapa, e vai ter uma avaliação que vocês vão ter que preencher. Então, a primeira coisa que eu peço que vocês façam, verifiquem os pontos, cliquem no ponto e anotem a latitude e a longitude, tá vendo? Ó? Vocês simplesmente clicam nos pontos, ó, aí vocês vão identificar, por exemplo, esse daqui, ponto 1. Ponto 1, que é esse daqui. Aí vocês anotam latitude e longitude, aí bota no caderninho de vocês, ponto 1, latitude tal, longitude tal. Aí vão aqui, ponto 2. Aí vão ver aqui, ó, ponto 2, latitude tal, longitude tal. E em todos. Feito isso em todos, vocês vão ter no caderno de vocês a latitude e a longitude de todos os pontos. Primeiro passo. Segundo, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa mais ou menos assim, ó. Vai ter, por exemplo, uma questão dizendo assim, qual a distância do ponto 3 para o ponto, deixa eu ver que ponto é esse, 6. Qual a distância do ponto 3 para o ponto 6? Como é que eu vou saber qual é a distância desses pontos? Eu venho aqui, nessa bichinha aqui, ó, nessa régua, que é medir distâncias e áreas, certo? Agora, ó, ele vem aqui, ó, aí você faz um traçado, ó. Se vocês observarem, aí tem aqui o númerozinho, ó. 4.592 quilômetros. Que quer dizer o quê? Que a distância do ponto 3 para o ponto 6 é de 4.592 quilômetros. Certo? Aí na prova, na avaliação, na atividade, vai ter a opção assim, qual a distância do ponto 3 ao ponto 6? Aí tem lá as opções A, B, C, D, E. Uma das opções vai ser algo parecido com isso daqui. Por que eu digo parecido? Porque dependendo de onde tu colocar aqui, ó, vai mudar, né? Ó. Não necessariamente tu vai estar botando o cursor no mesmo canto que eu. Então, é o número que tiver mais aproximado, certo? Então, por exemplo, você pode ter um número lá, 4.500, 4,5 quilômetros. E outro número vai ter, se tiver outro número, 6,5 quilômetros. É o errado. Qual é o certo? 4.500, que é o mais próximo aqui. Se tiver outro número aqui, ó, 7 ponto tanto, é o errado, certo? Então vocês vão fazer a avaliação dessas duas formas. Uma coisa que eu vou pedir é pedir a distância. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, para vocês identificarem algum ponto. Encontrarem, dizer a latitude e a longitude de algum ponto. Como é que eu vou descobrir? Tem duas formas, a mais difícil e a mais fácil. A mais difícil, eu quero encontrar alguma coisa, eu venho dando zoom, e encontro o objeto que eu estou atrás, alguma coisa lá. Oklahoma, por exemplo. Isso é mais difícil. O mais fácil, por exemplo, eu venho aqui, eu posso, além de colocar latitude e longitude, eu posso escrever alguma coisa. Como, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, Arco do Triunfo. Aí vai aparecer as opções. Eu não quero de Goiânia, eu quero da França, lá de Paris. Aí eu vou lá e clico aqui, ó, pum. E ele vai encontrar. Certo? Aí eu vou pedir alguma coisa assim, por exemplo, né, que não vai ser o caso do Arco do Triunfo, mas eu vou dizer assim, qual a latitude e a longitude do Arco do Triunfo?
Aqui não está mostrando. Como é que eu faço para mostrar? Eu clico em adicionar. Aqui é o Arco do Triunfo. Ó. Eu clico em adicionar o mapa. Pum. Adicionei. A partir do momento que eu adicionei, aparece aqui, ó. Latitude e longitude. Lembrando que sempre o primeiro é latitude, sempre o segundo é longitude. A latitude ela vai se resumir até os 3 números depois da vírgula, certo? Ou seja, só vai vir, por exemplo, 48.87.873. Eu não vou botar esses outros números aqui. O outro ponto, a longitude, 2.295. Por quê? Porque dependendo do caso, às vezes quando tu for marcar o pontinho lá, tu vai dar uma desviadazinha, uma coisinha de nada. Por exemplo, vir um pouquinho para cá, vir um pouquinho para lá. Aí esses númerozinhos aqui de trás vão mudar, certo? Então a gente não vai utilizar isso daí. Vamos ver aqui o Triângulo das Bermudas. Triângulo das Bermudas. Acho que é esse. Vamos ver o que é que vai dar. Tá aí, no meio do nada. Aí vamos reduzir o zoom para ver o que é que vai aparecer. Olha, já está aparecendo um pontinho aqui. Olha só. Bahamas, República Dominicana, Porto Rico. Legal? Eu não sei qual é a latitude e a longitude do Triângulo das Bermudas. Como é que eu sei? Adiciona ao mapa. Ó. Adiciona ao mapa. A partir do momento que eu adicionei, apareceu a latitude e a longitude. Ó. Latitude 25, longitude menos 71. Outra coisa que eu vou pedir é para vocês me dizerem, por exemplo, esse ponto aí que nós criamos agora, o Triângulo das Bermudas, ele encontra em quais hemisférios? Se encontra em quais hemisférios? Hemisfério norte, sul, leste, oeste? Lembrando das aulas anteriores. Vamos lá, olha só. Latitude positiva. Então ele está no hemisfério norte. Né? Longitude negativa. É pertinho da América do Norte. Pertinho. Longitude negativa. Então ele está no oeste. Certo? Se a gente der uma reduzida maior, o que é que vai acontecer? Ó? Ele está acima do Equador. Está aqui o Equador. Acima do Equador. E ele está, meridiano de Greenwich deve passar bem por aqui mais ou menos. Ele está à esquerda do meridiano de Greenwich. Então ele está no oeste e ele está no norte. Então eu vou pedir também de determinados pontos para você me dizer quais os hemisférios que eles estão, certo? Outra coisa que eu vou pedir também para vocês, lembrando que vocês vão ter que criar o ponto da casa de vocês, né? Aí vocês vão ter que descobrir qual a latitude e a longitude da nossa escola. Você vê Dona Creuza do Carmo Rocha. Pronto, aí já aparece ali, ó. Aí eu venho aqui, ó, clico nela. Aí vai aparecer. Tá aqui a nossa escola. Só que ela não está adicionada no mapa. Eu não sei minha latitude e minha longitude. Aí o que é que você vai fazer? Adiciona ao mapa. Pum! Aí já tem a latitude e a longitude. O que é que vocês vão fazer também, ó? O símbolo que apareceu não é o mesmo da camada. Então eu vou querer que vocês façam o quê? Tanto o ponto da escola, como o ponto da casa de vocês, que vocês vão criar, vocês vão ter que mudar. Fazer o quê? Ó? Clica aqui, ó, na latinha de tinta, escolhe a cor igual à camada de vocês. Qual é a cor da camada aqui do exemplo? Preta. E você vem, preta. Escolhe o símbolo igual. Qual é o símbolo aqui? Um P. Aí você vem aqui, P. Tá igual. Fez o ponto, do jeito que eu pedi. Aí, uma questão eu vou pedir para vocês dizerem, por exemplo, a distância em linha, a menor distância em linha reta da casa de vocês, que é o ponto que vocês criaram, até a escola. Então, primeiro momento, vocês vão ter que ter criado o ponto da casa de vocês. Digamos que vocês moram aqui, ó, na floresta, bem aqui. Digamos que vocês moram aqui. Casa este, por exemplo. Este. Digamos que vocês moram aqui.
certo? Salvou o ponto da casa, que vocês vão fazer de acordo com a aula passada, marcou aqui o pezinho, pronto, a casa de vocês. Qual é a menor distância em linha reta da casa de vocês para a escola? Eu não vou respeitar as ruas, vai ser só linha reta. Clico novamente na régua, pum. Clico na casa de vocês, pum. E venho puxando aqui até a escola. Pum. Tá dando, ó, 2,32 quilômetros. Então vocês vão escrever. Essa questão é aberta e vocês vão escrever a distância, 2,32 quilômetros. Eu peço ainda que vocês, nesse ponto que vocês criaram, da casa de vocês deem um nome. Não necessariamente ele vai ser ponto, né? Vocês vão criar um nome, por exemplo, não necessariamente o seu nome, certo? Você pode criar, deixa eu puxar ele para cá. Você pode criar que... Mas minha casa vai ficar muito a minha casa, tá entendendo? Vocês vão ter que criar um nome de vocês, por exemplo, Chiquinho, Casa do Chiquinho. Casa do Chiquinho, pronto. Vai ser essa. Na questão, vocês vão dizer qual é o nome que vocês criaram, certo? Para quando eu for verificar se as coordenadas se a distância está de acordo, eu saber qual é o ponto. Todo ponto que vocês forem criando, ó, ele vai ficar aqui, ó. Fica aqui na lateral, tá bom? Então, como é que eu vou identificar se você acertou? Eu vou lá na prova e digo assim, deixa eu ver na prova a questão. Questão tal é questão do Francisco das Chagas. Qual foi o ponto que ele criou? Casa do Chiquinho. Eu venho aqui, casa do Chiquinho. Aí eu vejo aqui e vejo aqui. Qual é a distância da casa do Chiquinho para a escola? Aí eu venho aqui e vejo aqui. Tá próximo do que ele disse? Tá, beleza, tá valendo. Agora, se por exemplo, aqui tá dando 2 ponto tantos quilômetros e você colocou 1,8, tá errado. Tá entendendo? Ou você colocou 1,13, tá errado. Nitidamente tá errado, porque tem que ser alguma coisa parecida com 2,30, que pode variar um pouquinho para mais ou variar um pouquinho para menos, né? Mas vai ter que ser alguma coisa próxima a isso. Então você vai ter que denominar a sua casa, não necessariamente é seu nome, e você, na questão, você vai ter que me dizer qual é o nome que você criou, certo? Obedecendo essas regras aqui, né? De cor e de símbolo, beleza? Outra coisa, eu vou pedir para vocês, de repente, encontrarem alguma coisa. Vou dizer assim, qual a distância, a menor distância das margens do canal Suez, por exemplo. Eu vou pedir qual a menor distância de tal coisa lá, que vocês vão ter que procurar, certo? Mas não vai ser o canal de Suez. Aí vocês vão aqui, por exemplo, no canal de Suez, vão dar um zoom, até onde der. Aqui é um exemplo, não necessariamente vai ser isso. Aí vocês vêm aqui na régua e vão medir uma distância. Ó, 308 metros, no caso do exemplo. Né? Aí vocês vão fazer várias medidas. Por quê? Porque eu estou pedindo a menor distância. Então você vem num canto, aí vem no outro. Aqui já está dando 333. Certo? E vai fazendo. O exemplo que eu vou pedir é mais fácil de você identificar. Estreito de Bering. Deixa eu aqui. Pronto, esse aqui é melhor da gente ver. Isso aqui é o Estreito de Bering. Então, qual a menor distância do Estreito de Bering? Você vai sair testando. Vindo aqui, ó, pum, até aqui. Deu 82 quilômetros. Beleza. Será que é a menor? Eu faço de novo. Vamos ver daqui. Isso você vai ter que olhar os itens, né, também. Porque os itens aqui já está dando 111 quilômetros. Não é esse. Com certeza não é esse. Vindo daqui. E vai testando até você acreditar que seja o ponto que corresponde a um dos itens lá da questão. São A, B, C, D e E. São 5 itens, né? Não necessariamente, quase que certeza, o item menor vai ser a resposta. Tá bom? Porque, por exemplo, vai ter as opções lá e vai ter, por exemplo, uma opção 20 km. Eu estou pedindo menor, mas é 20 km? Não, porque 20 km ia ficar o quê? Ó? 20 km ia ficar... Vamos ver onde é que dá 20 km aqui.
20 quilômetros, 20 quilômetros, 20 quilômetros, ele vai ficar no meio do oceano. Ó. A distância da falta é muito aqui, ó. Né? Então, o objetivo desse exercício é vocês utilizar essas ferramentas, que ainda tem muitas mais, né, que eu não vou pedir. Tem algumas mais aqui, eu não vou pedir. Mas para a gente se apropriar mais dessa questão do mapa, né? Se apropriar mais dessa questão de se identificar, tá bom? E aqui, vocês têm a possibilidade de que, ó, aqui embaixo, vocês clicam ó, e mudam o tipo de mapa. Ó. O que nós estamos vendo é esse daqui, um mapa simples, geopolítico. Você pode mudar para esse daqui, ó, que é como do estilo de imagem de satélite. Mais uma coisa, o ponto da nossa casa e da escola tem que colocar com referência à nossa turma, né? Sim, na camada da sua turma, por exemplo. Você é de que turma? Info, né? Acesso àquele nosso mapa. É esse daqui, só que eu apaguei os pontos. Eu apaguei tudo porque tinha muito ponto, certo? Info, você vai entrar aqui no info. Você vai deixar... Eu apaguei, tá aqui, ó. Você vai deixar só da info, tá aqui os pontos da info. Aqui, ó. Por exemplo, são amarelos. Você vai trabalhar em cima desses pontos, certo? Aí você que é da design, você não vai marcar. Eu vou mandar para vocês. Vocês que são do design, que não tem ninguém de design, né, mas vai assistir, você não vai marcar nenhuma das camadas, marcar só do design. Aí vai usar os pontos do design. Vocês que são da ADM, não vai deixar marcado nenhum ponto e vai marcar só o ponto da ADM. Aí vai trabalhar em cima da ADM, certo? Beleza? Qualquer dúvida, me procura no privado que a gente vai se resolvendo. Mas volto a dizer, assista o vídeo passado e assista esse vídeo que daqui a pouco eu vou disponibilizar também no YouTube e vai dar para fazer, tá bom, pessoal? Eu vou colocar aqui a frequência para vocês. Professor, Pois não, pode falar. pode compartilhar a frequência ainda hoje com o secretário? Ah, sim, é o que eu já respondi em outros dias, né? Eu coloco essa frequência, isso aqui ele gera... Eu vou mostrar para vocês aqui o que é que ele gera. Ele gera uma planilha. Essa planilha, ela vai ter dados com o nome de todo mundo, não está compilado, fica misturado de todo mundo. Eu não adianta eu compartilhar para vocês que vai estar de todo mundo. E os professores de vocês têm acesso à minha planilha. Todos eles têm acesso ao resultado da planilha. Então, eu sei. Sim, quando o PDT pede, o que é que eu aconselho a vocês? Vocês fazerem o controle de vocês olhando aí de quem está presente. Porque na minha planilha, o que vocês vão ver é o que eles vão ver. Não muda muita coisa, não. Se eu puder abrir o chat... Eu vou colocar agora a pergunta. Vocês querem o chat para fazer, né? Certo, beleza.